Tô vendo aqui sim, senhor. Tá compartilhando? Aí? Sim, sim. Bom, hoje, pessoal, nós vamos tratar não do sistema de freio em si, mas a finalidade dele, no caso, nos veículos, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o freio, que igual está mostrando do caminhão, o freio nosso ele tem que ter a capacidade, a mesma força que ele tem para deslocamento de um veículo, tem que ter a força para deslocamento, para parar o veículo com a mesma intensidade. Então, se ele tem, por exemplo, um motor que gera 2.000, 3.000 newtons lá de força, ele vai ter que ter um poder de frenagem igual a isso aí, gente, tá? Porque senão eu não consigo parar o veículo. Se eu perguntar para você, Gabriel, por exemplo, o que para o caminhão? O que para o caminhão, professor? Isso. Olhando de uma forma geral o sistema de freio. Sistema de freio? É. As lonas de freio, o acionamento da lona de freio, por meio da hidráulica, né? Acho que sim, né, professor? Vamos pensar assim. Até um tempo atrás, nós tínhamos caminhão que era acionado o sistema de freio ainda, que era hidráulico, tá? Mas os caminhões de grande capacidade que a gente tem hoje, 70.000 quilos, 60.000 quilos, o sistema de hidráulico não seria eficiente, porque o sistema hidráulico ele acaba tendo problema de vazamento, o óleo acaba saturando porque aquece demais, então a gente tem alguns inconvenientes, tá? Hoje os sistemas de freio utilizados nos veículos são sistemas pneumáticos, tá? Porque eu vou ter câmara de ar dianteira, câmara de ar traseira, tá? A câmara, na verdade, ou a câmara de frenagem, não é de ar, vamos colocar assim. As dianteiras, ela não, em alguns modelos de caminhão, eu posso até ter freio de estacionamento na dianteira. E outros tipos de caminhão, a gente não tem esse sistema de freio de estacionamento na dianteira. Então, a gente tem só freio de estacionamento nas rodas do cavalo, de tração, ou no primeiro eixo ou no segundo eixo do truque, tá? Aí depende muito, por exemplo, qual que é a arquitetura que a gente tem desse freio, tá? Logicamente, quando eu tenho uma carga muito grande, eu tenho que ter, no caso, uma eficiência de frenagem mais alta e, consequentemente, como é que o cara consegue isso? Ele vai aumentar a área de contato, no caso da lona de freio, né? O tamanho, no caso, a largura, por exemplo, que a gente tem do tambor de freio, para ele ter melhor eficiência, no caso desse sistema. Tá? Caso contrário, eu vou ter o inconveniente de não conseguir, por exemplo, diminuir a velocidade do veículo. Como eu coloquei para vocês aqui, a finalidade, por exemplo, de parar o veículo, na verdade, é o atrito do pneu com o solo. Tá? Fora isso, gente, a lona, igual o Gabriel colocou ali, ele tem a finalidade, no caso, de acionar o mecanismo, e esse mecanismo é ligado ao pneu. Tá? Então, o que realmente dá atrito com o solo, que vai dar, por exemplo, tanto a parte motriz quanto a parte de frenagem, é o pneu. Tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter aqui, em vendo o funcionamento, no caso dos sistemas, é essencial que eu tenha, no caso, um sistema de
os pneus estejam em boas condições. Tá? E, porque o pneu em má condição diminui, no caso, esse atrito, consequentemente, a frenagem vai ser prejudicada. Quem quer falar alguma coisa? Professor, mas também não tem o caso, por exemplo, do atrito entre as lonas e o tambor? Tem. Então, igual eu falei para vocês, é o mecanismo. O mecanismo, no caso, para diminuir a velocidade da roda, é o sistema de freio, igual vocês estão vendo aqui. O freio ele tem a capacidade de diminuir a velocidade e, em alguns casos, ele mantém inerte, porque quando eu puxo o freio de estacionamento, o veículo consegue sair do lugar? Não. Tá? Então, a finalidade, por exemplo, do freio de estacionamento é manter o veículo inerte, parado. Se não fosse para me arrastar, ia ter que andar de arrasto, daí não ter circulação ou não ter movimentação nas rodas, consequentemente, tem dificuldade, no caso, em deslocar o veículo. Tá? Quando ocorre isso que você falou aí, Gabriel, quando eu aciono o sistema de freio, vocês vão ver que ele diminui, no caso, a velocidade da roda. Quando ele diminui a velocidade da roda, é o atrito que a gente tem, no caso, do sistema de freio com o tambor. Tá? Eu vou, no caso, minimizando isso até chegar a um ponto que a força gerada, por exemplo, pelo sistema de freio é a mesma força, no caso, que a gente tem de deslocamento. Então, o veículo para. Então, ambas se anulam, na verdade. Né? É física isso. Tá? Se vocês pegarem, gente, o caminhão que vocês estão trabalhando lá, normalmente vai ter o quê? Tem freio dianteiro, freio traseiro, tá? E aí a gente coloca lá, ó, aqui, ó, nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra bem aqui o que é. Os posicionamentos que eu tenho, no caso de algumas válvulas, no sistema de freio. Então, eu tenho, por exemplo, o funcionamento, aqui é um freio pneumático num caminhão, ele está mostrando aqui, ó, compressor de ar é o que gera, no caso, ar. Tá? Se a gente pegar aqui a letra B, o que é? O reservatório, onde vai ser pressurizado e manter, no caso, o ar comprimido para o sistema. Se a gente der a sequência, o que vai acontecer? O C aqui, ó, seria o quê? A nossa válvula de freio de serviço, ou válvula de pedal de freio. Tá? A gente vendo dessa forma, num caminhão, a finalidade, por exemplo, de eu pisar no freio é liberar esse ar comprimido para ele chegar nos atuadores. Onde está o atuador? Cada um dessas rodas aqui, ou cada câmara dessa que vai nas rodas, elas vão ser ligadas, por exemplo, na catraca, e da catraca vai ser ligada no eixo que vai fazer o acionamento da sapata, lá dentro. Tá? Que é o S, que eu falei para vocês esses dias, até nem falei para trás, que ele vai empurrar e a lona entra em contato com o tambor. Tá? Logicamente, se você aumenta a pressão, ou aumenta a quantidade de ar, ou a pressão que você está alimentando, ele vai aumentar a carga. Vai, no caso, maior dificuldade, por exemplo, para o deslocamento dessa roda. Tá? Até um ponto que ela trava. E aqui é importante salientar para vocês o seguinte, nós temos atrito, no caso, dinâmico e atrito estático. Tá? Qual que é a diferença disso daí, por exemplo, para nós falarmos isso no sistema de freio? O atrito estático, se eu pegar, por exemplo, o veículo parado, que não tem movimento nenhum, ele tem um atrito estático entre o pneu e o solo. Quer dizer que nenhum está em movimento. Tá? Aí eu tenho um atrito dinâmico. O que é um atrito dinâmico? É quando eu estou em deslocamento, toda vez que eu desenvolver ou empurrar ou der a carga do motor em relação aos pneus, ele vai tracionar e vai dar o deslocamento. E a gente pode ter um atrito dinâmico o seguinte, o veículo está em alta velocidade e eu freio as rodas, trava os pneus, mas a ação, no caso do peso, a massa que a gente tem é muito grande, então ele acumulou energia cinética. O que acontece? Até ele perder toda essa energia cinética, ele vai arrastar esse pneu até
as forças se igualarem, gente. Então, o que acontece? Às vezes eu freio o carro e o carro continua rodando ainda, mesmo ou continua se deslocando com a roda travada, tá? Por quê? Anda de arrasto, tá? Ou ele arrastou até parar ou anular, no caso, aquela força que a gente tem no circuito. É um dos objetivos, tá? Aqui, ó, eu estou falando para vocês, eu estou mostrando aqui que é um sistema pneumático, mas a gente tem um sistema que pode ser hidráulico, ele vai funcionar basicamente igual, mas só que aí o que acontece? O cilindro aqui, ou onde a gente tem a válvula pedal aqui, ele vai ter um pedal que aciona, no caso, uma bomba hidráulica, que é o meu cilindro mestre. E esse cilindro mestre distribui para os cilindros de roda. E é a mesma coisa. Essa válvula pneumática aqui, que é a nossa válvula pedal, ela libera o ar para cada uma das câmaras, tá? E ocorre a frenagem. Por quê? Ao deslocamento, existem as câmaras de ar, as câmaras de frenagem, elas vão empurrar, no caso, os êmbolos dela e vai acionar, no caso, o quê? A minha catraca, e a catraca, por sua vez, aciona, no caso, o conjunto de freio. Pode ser o freio traseiro, que seria com lona, e alguns caminhões têm freio a disco na dianteira, ou ele tem freio a tambor também na dianteira. Aí depende, no caso, que caminhão que vocês estão mexendo, tá? A maioria das vezes a gente vai encontrar que os caminhões, eles têm, quando um caminhão top de linha, isso, aquilo, às vezes o pessoal tem freio a disco na dianteira e traseira, ou ônibus, alguma coisa assim. Mas em algumas situações eu tenho tambor tanto na dianteira quanto na traseira, tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para mostrar para vocês. O freio lá traseiro. Ó. Aqui eu tenho o freio traseiro. Então, esse freio traseiro, o que ele nos mostra aqui? Ó? Então, na hora que ocorreu o acionamento lá, o camarada aciona essa câmara aqui, ó. Ela vai empurrar, aciona, no caso, a letra A aqui, que seria a nossa catraca. A B é a haste, no caso aqui, que está falando com o eixo excêntrico, o câmbio de S aqui, para acionar o quê? A C aqui, que seria o quê? O rolete, que vai em contato para facilitar o deslocamento. Tem mola de retorno. A F aqui seria a nossa guarnição. E, no caso aqui, esse conjunto inteiro, com lona, aqui todo o conjunto, é sapata de freio, tá? Seria G. Essa sapata de freio aqui, o que acontece? Eu tenho que ficar prestando atenção sempre no quê? Na espessura, no caso, desse sistema aqui. Se ele tiver muito fino, eu tenho que fazer o quê? Substituição das lonas de freio, tá? Para, no caso, corrigir e manter a eficiência do sistema. Vocês já ouviram falar que o cara vitrificou lona? Ou não? Tá descendo uma... Eu nunca ouvi falar, professor. Hã? Eu nunca ouvi falar ainda nesse termo, professor. Não. Então, o que acontece? Ou o cara falar assim que tá pegando fogo nas lonas. Já viu falar que ele tá descendo a serra? Sim. Sim. Oi? Esse daí eu já escutei, professor. Esse daí eu já escutei falar. Então, é que nesse caso, gente, o que acontece? Se a gente pegar lá e ver isso, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, a lona, ela vai apertando, vai no caso, aquecendo, até chegar um ponto que ela inflama. Mas não é ela que inflamou. Na verdade, a gente tem, por exemplo, a graxa que vai no cubo, tá? E ela tem um limite, no caso de aquecimento, que não vai chegar a um ponto que ela vai danificar, tá? E aí ela pode inflamar e tudo aquilo que vai em volta ali, daí facilita, porque se fosse um ônibus, a carroceria do ônibus às vezes tem muita resina, pega fogo. Se for uma carroceria num caminhão, tem a borracha do pneu, as mangueiras, essas coisas que estão tudo ali, acaba metendo fogo, tá? E aí começa a fumacear, o cara vai chegar lá e vai querer falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e jogar água aqui. Na hora que ele jogar a água, dá um choque térmico, arrebenta com o conjunto inteiro, tá? Então, não é adequado.
Então, E professor, oi. quando ele joga água, no caso, tem o risco de partir por causa do choque térmico? Quebrar no Sim. meio, assim, alguma coisa? Esse é um problema, porque, na verdade, se você pega um aquecimento que a temperatura está muito alta, tá? A retração, no caso do material, é tão grande que, no caso, ele acaba rachando. E ele está forçando, por exemplo, com a lona de freio, e ele acaba abrindo, quebra, racha. Tá? Então, tomar Entendi. muito cuidado aí na hora que for, por exemplo, andar com o veículo e ver se possivelmente está pegando fogo. O que o cara tem que fazer? Ele tem que deslocar e usar o mínimo possível daí o sistema de freio, tá? E aí a gente tem um inconveniente, o seguinte: toda vez que começa a aquecer o sistema de freio, o desespero no cara que tá dirigindo é grande, porque ele começa a apertar o sistema de freio e o caminhão não começa a segurar, não segura, não segura, não segura, não segura. E o que ele vai fazendo? Ele vai, no caso, apertando ainda mais, apertando ainda mais. Aí o que vai acontecer? Até um ponto que vai, no caso, danificar, tá? Então, é um problema sério em relação a isso daí, tá? A gente pega aqui, ó, eu falo que ela diminui o atrito porque ela fica deslizando em cima da superfície do metal, e aí isso aqui vai chegar a um ponto que ele enrijece também, é como se eu estivesse temperando o material, ele fica duro. Então a gente tem que pensar assim: se eu tiver duas superfícies que nem o vidro, tá? O vidro desliza com facilidade um em relação ao outro. E se a gente, no caso, pôr as duas e tentar dar atrito, eu vou ter atrito? Qual que é a condição que eu vou ter? Então, eu vou ter problema. Então, na verdade, esse coeficiente de atrito da lona ele tem que ser diferente do coeficiente de atrito no caso do tambor. Para os dois, no caso, na hora que eles entrarem em contato, no caso, segurar o outro e fazer a frenagem. Se isso aqui está muito duro, eu tento ir apertando, ele vai tentando acionar cada vez mais o pedal de freio. Aí o que acontece? Ele começa a deslizar, ele começa a gerar calor só. Quando ele gera calor, ele vai danificar o quê? O conjunto. Aí tudo que tiver aqui que for de vedação ou material que não é metálico, ele acaba estourando. A primeira coisa que vai aqui no meio desse cara aqui tem o tambor, o cubo de freio, né? Esse cubo, o que ele vai fazer? Dentro dele tem graxa, tem retentor, esse negócio. E a propagação do calor é muito grande em relação, por exemplo, ao metal, eu vou ter problema, no caso, nisso daí. Tá? Então, é um problema sério que a gente vai ter no conjunto. Então, por isso que quando os caras falam que vão descer a serra com caminhão, ele chega e fala assim: olha, desce com o caminhão engatado, tá? Senão eu vou ter problema. Então, o que acontece? Quando eu desço o caminhão engatado, ou com os freios auxiliares, que pode ser um intarder, pode ser freio motor, essas coisas aí, ó, vocês vão ver que, na verdade, ele auxilia o sistema de freio, porque o caminhão não deixa o caminhão se desenvolver, ele andar, no caso, mais do que o normal, tá? Então, nesse caso aí, o adequado é que o camarada, por exemplo, depois sempre permaneça com o veículo andando uma certa velocidade que a própria deslocamento de ar vai fazer o quê? O arrefecimento desse sistema. Tá ok? Ok, professor. Quando vocês fazem revisão, lá, vocês que estão trabalhando na concessionária, tem que, no caso, às vezes trocar lona, às vezes tem que trocar, por exemplo, graxa de cubo, tem que trocar os retentor, tá? Às vezes trocar pastilha, se for um caminhão que é com disco, né? Aí, toda vez, o que eu tenho que fazer? Na verdade, se a gente pegar um sistema de freio,
não adianta eu trocar lona, no caso, só da roda dianteira, só da roda traseira. Então, o melhor quando a gente vai fazer o sistema de freio, já é, no caso, fazer o preventivo, trocar de todo o sistema. E, na verdade, o que acontece? Isso que eu estou falando para vocês aqui vai chegar a um ponto que a saturação, no caso desses materiais, e esse material, por exemplo, ele não vai ter a mesma eficiência de frenagem quando era um sistema novo. Tá? Então, teoricamente, o cara chega lá para fazer a revisão, vocês olham, tá com a dimensão, a espessura da lona tá menor que o especificado, já fala para ele que vai ter que trocar os kits. Ou os jogos de lona. Jogos de lona, no caso, sempre compreende os dois lados, no caso do caminhão. E, geralmente, o pessoal que trabalha com a parte de caminhões aí, ele roda lá a quilometragem especificada, encosta e manda trocar, no caso, graxa e, no caso, já fazer o sistema de freio, tá? A graxa, na verdade, já está em cruza, porque o cara, quando vai desmontar lá o sistema de freio, ele já vai ter que verificar lona, verificar, por exemplo, a graxa de cubo, rolamento, esse negócio todo. Então, é mais venda de serviço também junto para agregar. Tá? E é um negócio assim que, por exemplo, você fala, não, custa caro. Na concessionária, eu não sei como é que está o preço. Mas se vocês entrarem ali na Souza Naves, na entrada da cidade ali em Ponta Grossa, vocês vão ver que tem gente que fazia esse serviço por roda, aí, 15, 20, 30, e tem gente que cobra 80, 100 reais por roda. Tá? Os loneiros. Será que o cara tem a mesma qualidade de serviço, por exemplo, que um lugar onde você vai fazer, olhando tudo, tem que serviço, negócio todo? Às vezes o cara faz lá para fazer o troço rodar, né? Não quer dizer que resolve o problema, tá? Então, são aí alguns inconvenientes. Ele pode consertar e danificar um retentor. Ele pode, por exemplo, trocar lona e não ver os rolamentos, tá? E esses eixos que a gente está vendo aqui, gente, toda vez a gente tem que ver se os embuchamentos, se não tem folga, esse negócio se tiver, tem que corrigir, se ele não está empenado, tá? Mesma coisa, aqui nessas articulações, no caso, entre a câmara, por exemplo, e a minha catraca também, tem que verificar os embuchamentos se eles estão em perfeitas condições, a catraca se ela está lubrificada, tudo isso, tá? Para o sistema de freio está funcionando perfeitamente. Imagine, gente, vocês com um caminhão e a hora que você precisa, no caso do caminhão, ele não tem o freio que você precisa. Vai dar um desespero no caboclo, não vai? Você imagine você com 60 mil quilos em cima e ter que parar o caminhão, na hora que você pisa no freio, cadê o freio? E daí? Nossa, dá um cagaço, né, professor? Hã? Dá um cagaço, né, professor? Dá um cagaço. Só que o problema disso tudo é que ele está pondo a vida dele em risco e pondo a vida dos outros junto, né? Porque um caminhão desse, se tiver sei lá, uma fila ou um congestionamento e ele tiver disparado assim, tá? Se ele pegar na fila, ele passa que nem lata de sardinha em cima de carro. Tá? É verdade. Hã? É verdade, professor. Dói tudo. Se vocês pegarem e descer ali a Serra do Cadeado, a serra ali, quem vai para Guarapuava, aquela outra serra que vem para cá, depois a Serra do Mar, que vai lá para as praias, vocês vão ver que tem umas saídas de emergência que o pessoal coloca um monte de pedra, por exemplo, brita, que na hora que o cara entrar lá dentro, o caminhão, ele enterra, no caso, naquela brita e acaba, no caso, diminuindo a velocidade desse jeito, tá? Mas antes disso tudo, aqueles acidentes que acontecem na Serra do Mar, sempre a gente vê problema no caso de manutenção do sistema, e se não tiver, o cara, para não se matar, ele acaba jogando em cima de outro carro, alguma coisa assim, daí mata as pessoas. Tá? É um problemão isso, na verdade. Tá ok? Ok, professor. Então, gente, a gente vai ter que pegar assim, fazer o seguinte.
Quando a gente pegar um sistema de freio, vocês vão ver como é que é o sistema de acionamento dele. Acionamento, que eu falo, geralmente é assim. Dependendo da situação, ele tem um percentual que é a frenagem na parte dianteira e um percentual que é na roda traseira. Tá? Se vocês pegassem vamos com um veículo pequeno primeiro. Geralmente ele tem 30% na roda dianteira e 70% não, 70% na dianteira e 30% na traseira. Por quê? Ele não carrega carga, peso, no caso, que vai se deslocar. Tá? Então, eu tenho essa diferenciação. Quando eu pego qualquer veículo comercial, tá? Caminhonete, ou pega, sei lá, uma station wagon, alguma coisa assim, eles têm uns dispositivos que eles desenvolvem que, na verdade, o que vai acontecer? Ele, na hora que você colocar carga, ele vai distribuir essa questão de frenagem. Ele vai dar 50% na dianteira e 50% na traseira. Tá? Justamente para não estar deslocando essa massa. Os caminhões, de um modo geral, vocês vão ver lá que a eficiência de frenagem dele muda, porque daí eles mudam, por exemplo, o tamanho da lona e muda, no caso, o tamanho, no caso, da câmara de frenagem, ou a cuíca, que o pessoal chama. Vocês vão ver lá, nas oficinas, o pessoal chama muito de cuíca, tá? Essa questão aí, por exemplo, das câmaras de frenagem, que é apelido que o pessoal dá. É a mesma coisa, o tambor de freio aqui, a gente chama de campana, panela de freio, alguma coisa assim, é apelido que o pessoal dá, tá? Guarnição, lona de freio, é os nomes que o pessoal vai dando no conjunto. Sapata, patim de freio, então é um apelido que o pessoal tá dando aí, no caso, no conjunto, tá? Esse aqui, na verdade, a nossa catraca seria nosso regulador. Tem uns que são automáticos, tem outros que são, no caso, mecânico, que depende do acionamento, por exemplo, do mecânico, ou no caso do operador que vai fazer uso disso daí, né? Então, essas situações tem que prestar atenção aí, no caso, na hora de fazer manutenção, tá? Para vocês que vão mexer, por exemplo, com caminhões, a maioria dos caminhões hoje na atualidade, todos eles são com freio pneumático. Se vocês voltarem um pouco no tempo, vocês vão encontrar aí caminhão que trabalhava com sistema híbrido, que daí trabalhava sistema hidráulico e pneumático junto. E anteriormente, falar lá do tempo dos Chevroletzinhos, dos Fordão, vocês iam ver que tinha, no caso, sistema que trabalhava hidráulico totalmente. Tá? Só que tinha limitação de carga, carregava pouco peso, não era, no caso, igual a gente carrega hoje, que é uma quantidade muito grande de peso que a gente está deslocando. Tá? Então, existe essa grande diferença aí para a gente estar vendo. Tá? Eu vou pegar, gente, esse material aqui que é do Senai e vou passar essa apostila de sistema de freio para vocês terem como referência. Beleza? Tranquilo então, professor. Tá? Se eu consigo salvar essas informações que eu perdi aqui, vamos ver o que dá para fazer. Vou levar para um cara que mexe com essas coisas, amigo meu que faz isso. Vamos ver se eu consigo salvar algumas coisas disso aqui, porque senão o bicho pegou. Tá ok? Ok, professor. Tem Acho problemas. que hoje era isso que a gente tinha que estar comentando. Depois nós vamos pegar isso aqui independente, gente. Cada um deles aqui. Vamos abrir esses conjuntos aqui. Abrir esses conjuntos e, no caso, trabalhar a peça. Tá? Beleza? Beleza então, professor. Então tá, gente. Bom final de semana. Se cuidem aí, tá? Obrigado mesmo. Se cuide também. Tá. Semana que vem nós voltamos a conversar. Beleza? Beleza então, professor. Tudo bem. Tá, então. Alô. Abraço. Valeu, falou. Abraço, professor. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.